6h14. Excelente noite para você ligado na mais gigante do Brasil, Rádio Radical Web Belo Horizonte, indo muito mais longe para ficar perto do seu coração. Estou aqui entrando no programa Tarde de Louvor do meu amigo, nosso vice-presidente Robson, o nosso pastor Robson Silva. Eu quero hoje te entrevistar, pastor. Eu tomei aqui nesse lugar aqui. Vamos bater um papo? Vamos sim. Então, pastor, fala pra mim quem é Robson Silva, sua origem, né? Onde que você é? Olha, eu nasci numa cidade do interior chamada Ubá. Ubá fica aqui na Zona da Mata, a terra do Nelson Ned, do Ari Barroso, a terra da manga, né, que é a melhor manga do mundo, sem falsa modéstia, a manga Ubá, e a terra dos móveis. A maior indústria mobeleira do Brasil está em Ubá. As grandes marcas, as grandes fábricas estão em Ubá, inclusive aquela famosa, apesar que não pagou nada aqui, mas é a famosa Itatiaia, é de Ubá. Pastor, Nelson Ned, né? Você falou com uma fera da música. Isso. Aliás, a gente está ouvindo aqui Glória com Poder. Essa música, pessoal, para quem não sabe, eu vou passar aqui um pouquinho do currículo do pastor Robson para vocês. Vou pegar aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do pastor Robson. Vou pegar o papelzinho aqui para a gente poder falar, né? Opa! Amém! Achei! Pastor Robson Silva, locutor, apresentador, músico. Pastor Robson Silva está na rádio desde o início desse ano. Pastor, como se deu esse trabalho seu como músico? Quando você começou a exercer sua... Quando você começou a ser pastor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes. Bom, eu comecei quando eu fui para Jesus, eu fui para uma igreja que não era uma igreja popular, que é a igreja que é proprietária da Record. E aí eu sempre tinha vontade de fazer mais, crescer mais. E lá eles não davam oportunidade para mim, justamente que sou um deficiente visual, sou cego de nascença, né? Aí, nesse momento, eu fui para o Rio de Janeiro, eu me casei com a primeira esposa, e lá eu falei para ela que tinha vontade de crescer e fazer a obra de Deus. E ali eu fui visitando algumas igrejas, e ali eu cantava, quando me dava a oportunidade eu cantava músicas de Marcos Antônio, cantava músicas de outros, do Bispo Eduardo Cardoso, enfim. E aí eu comecei essa trajetória como cantor até chegar o disco, que é o primeiro que você está ouvindo aí, o CD, que traz o título Sempre Mais Forte. A minha caminhada como pastor foi o seguinte: no Rio de Janeiro tem um grupo, um ministério chamado Unidev, que é a União Evangélica de Deficientes Visuais. União Evangélica de Deficientes Visuais. Eu tinha vontade de fazer um trabalho com cegos. E na época a gente arrecadou muitas fitas para gravar livros, passagens bíblicas. E aí então, só que nesse meio tempo eu descobri que tinha uma fitoteca, né, que gravava esses livros para cego. Então, já que está feito, nós vamos partir então para outras finalidades que possa levar o cego a Jesus. E aí eu descobri também que no Rio tinha um grupo, mas nós fundamos um grupo na cidade onde eu morava, que era São Gonçalo. No primeiro encontro, teve 12 pessoas. E 2 pessoas aceitaram Jesus: um cego e um vidente, uma pessoa de visão normal. O segundo já foi mais pessoas.
E cada vez foi aumentando mais. E eu me lembro que a pessoa que estava comigo falou: a gente podia passar esse ministério para o Rio de Janeiro. Olha, mas no Rio vai ser difícil. Acontece que eu trabalhava numa entidade e eu fui falar com o presidente dessa entidade. E esse amigo dele estava muito ruim, estava no CTI entre a vida e a morte, não tinha chance para ele. E aí ele falou: poxa, estou chateado com meu amigo Elcio, assim. E nós oramos. Você crê numa oração? Ah, eu creio. Você quer que eu ore? Detalhe, esse rapaz era católico roxo, praticante, filho de ministro da Eucaristia. E nós oramos em favor do rapaz. Mais dias que saiu do CTI, foi pro quarto. E aí eu falei: olha, se o Elcio melhorar, a gente pode fazer um culto de ação de graça? Ele falou: pode. Aí ele melhorou, foi curado. Ele foi nesse culto, inclusive. Aí nós fizemos um culto de ação de graça, num teatro maravilhoso, com 70 lugares, som maravilhoso. E já tinha um grupo lá no Rio. Eu falei: poxa, 2 ministérios de cegos não vai suportar. Então nós vamos unir os Cegos Adoradores de Cristo, que era o meu. E aí nós unimos a Unidev, que é a União Evangélica de Deficientes Visuais, e aí foi um grupo só. Aí tinha 2 datas. Primeiro sábado era numa entidade chamada Aliança dos Cegos, fica no Rio de Janeiro, ali na rua São Francisco Xavier. E o terceiro sábado era o meu culto, dirigia, que era na União dos Cegos. E aí nesse meio tempo eu perguntei: eu posso fazer o culto aqui utilizando o teatro? Pode. E foi uma bênção. E daí eu comecei a pastorear, né? E fazendo trabalhos também na minha igreja, que era a igreja congregacional. Eu pastoreava os cegos e era ministro de louvor. E aí então foi outras. Depois veio o CD, depois eu trilhei outros caminhos, fui para outra cidade, fui trabalhar em Juiz de Fora como missionário, enfim. Comecei a fazer um seminário na Igreja do Evangelho Quadrangular, comecei na congregação, fiz um mini seminário, um básico na congregacional, depois entrei na Quadrangular e fiz seminário completo agora na Batista, aonde eu estou congregando, que é o seminário Labaredas, aonde eu sou bacharel em teologia também. Pois é, aqui na sua ficha aqui está falando que você também já foi comerciante, pastor? Comerciante? Eu não fui comerciante, fui camelô, né? Camelô de rua, fui sim. Fui há 30 anos. Fala um pouquinho sobre isso também. Ô Marcelo, tudo é experiência, eu acredito que tudo Deus permite. Foi uma fase boa. A primeira vez que eu fui camelô, eu tinha 17 anos de idade, fui por necessidade, aqui em Belo Horizonte. E um colega nosso arrumou para mim, eu gostei da ideia. Aí eu fui fazer outras coisas, fui fazer rádio, trabalhei em outras coisas também. Aí quando eu mudei para cá em 2011, eu falei: olha, tem que arrumar uma coisa para ganhar dinheiro, né? Aí então eu fui pra rua ganhar dinheiro, vendi várias coisas, vendi miudezas, vendi água, vendi meia, vendi relógio, e até que eu enjoei. E a rua também é muito sacrifício. Você não tem um banheiro direito, você não tem uma água direito, é muito sacrificante. Aí, gente, vai chegando a idade também, né? Aqui na sua ficha fala que você é apaixonado pelo rádio, né? Qual que é a sua relação com esse instrumento tão maravilhoso que é o rádio? Rapaz, agora a gente vai... Aí você me emociona. Minha paixão pelo rádio, ela começa criancinha, nos meus 6, 7 anos de idade. Eu comecei ouvindo rádio com meu pai. Meu pai tinha um rádio, tinha um motorrádio antigo de 3 faixas, eram 4 pilhas médias. E aí eu comecei a ouvir o rádio ali, gostando de alguns programas, até que ele me deu esse rádio. Mas criança não tem cuidado com nada, o rádio estragou, vieram outros rádios. Eu comecei ouvindo o rádio e eu brincava de rádio.
por eu ser uma criança cega, não tinha como brincar com as outras crianças na rua ou até mesmo na varanda da minha casa. Então eu fazia rádio, eu brincava de rádio. Eu tinha uma rádio imaginária. Como que ela chamava? Era uma rádio, o nome esquisito, era Mestrial FM, olha. Que bacana. E depois ela foi ser rádio de Juiz de Fora, na minha rádio imaginária. E depois a rádio de Fora existiu, só que não era minha, era de um colégio. Que legal. Como foi a sua primeira vez na rádio? Fala pra gente resumidamente. Visitando ou como locutor? Já atuando, né? Atuando foi o seguinte. Eu tinha um amigo, eu tinha um conhecido, era locutor, e eu visitei o programa dele 2 vezes quando criança. E ele tinha um programa sertanejo, e esse programa sertanejo era gravado aos sábados à tarde. Aí aquelas duplas, você fez rádio lá no interior de Minas, você sabe. Não sei se a sua rádio trabalhava com esse tipo de programa. As duplas iam lá cantar. Sim. E aí eu visitava esse programa todo sábado. Era eu e um colega meu, que a gente gostava de rádio. Aí fazendo amizade com ele. Ele saiu dessa rádio. Ele trabalhava na Rádio Capital de Juiz de Fora. E essa rádio, ele foi mandado embora. Isso em 84 para 85. Aí depois ele entrou numa outra rádio. E aí eu ia visitá-lo todo domingo. O programa, ele trabalhava de domingo a sexta. E o programa sertanejo dele era domingo à noite. Era a primeira parte era sertanejo, a segunda parte era um programa de seresta, onde tocava Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Dava de Oliveira, enfim, essa turma toda da velha guarda, né? E na primeira parte ele começou a me dar oportunidade. Eu, quando era mais novo, fazia imitação no colégio, e o pessoal gostava muito. Eu imitava o personagem de Chico Anísio, imitava a voz de mulher, imitava um monte de coisa. E aí eu comecei a fazer isso no programa dele. E ele ria. Tinha dia que ele falava, deixa eu fazer o programa, pelo amor de Deus. Eu imitava os locutores da época, eu imitava ouvinte que ligava para lá. Hoje a minha voz não dá mais para imitar, né? Mas primeiro eu era, modéstia à parte, eu era um bom imitador. Tinha aquela dupla que tinha no Faustão, tinha uma moça que falava, poxa, Robson, você fica igual o Tatá e o Escova. Não sei se você lembra disso, que o Faustão tinha 2 imitadores, na Bandeirantes ainda, na Globo ele não levou eles não. E os caras imitavam, né, o Perdido na Noite, imitava bem. Na época eles imitavam Pelé, imitavam o Silvio Santos. E assim eu fui. Então ele criou um personagem pra mim que eu não fazia voz. Era com a minha voz mesmo, era o Zé. Era o Zé e tal. E ali eu fiquei com ele ali um bom tempo. Aí ele saiu da rádio, foi para outra rádio, só que eu não fui para outra rádio. Eu fiquei esperando uma chance de entrar no rádio. Então, pastor, qual que é a sua referência de profissionais nesse ramo, né? Todos nós sempre tem um, né? Eu, por exemplo, me inspirava muito num camarada que foi dono da primeira rádio que eu participei lá em São Vicente, o Regis. Então foi lá que eu tive a primeira oportunidade, né? E você, qual que é a sua inspiração no rádio? Quem que você... foram tantas. Nossa, Deus do céu. Foram muitas. Porque eu ouvia várias rádios. Antigamente, o rádio tinha uma linha, cada estado tinha uma linha de comunicação. O Rio de Janeiro tinha uma, Minas Gerais tinha outra e São Paulo tinha outra. Então eu inspirei muito no Rio e São Paulo, que eram os 2 eixos maiores de rádio. O Rio de Janeiro tinha uma comunicação diferente. Era uma comunicação alegre e tal, né? Onde o locutor também se colocava amigo das pessoas. E São Paulo era uma comunicação mais chegada à pessoa. Então eu inspirei em muitos nomes. Nossa, Deus do céu. Gil Gomes? Gil Gomes não, porque era repórter policial.
Mas eu inspirei no Eli Correia, no Altieres Barbieri, que talvez você nunca ouviu falar. Inspirei no Barros de Alencar. Inclusive, quando eu brincava de rádio, eu era o Robson, né? Mas eu fazia igual o Barros de Alencar, porque o Barros de Alencar, ele falava e cantava, né? Não sei se você tem música dele aí no computador. Ele cantava, ele declamava, e eu queria ser um Barros de Alencar na época. Ele cantava aquele rapaz da poesia, das músicas. Isso, que meu amor. Aí ele falava, meu amor, meu bem. E eu fazia isso, só que eu não decorava as falas dele, eu inventava e tal, né? E foram muitos. Tinha um rapaz lá em Juiz de Fora, um grande comunicador, morreu de uma forma muito triste, chamado Adair Mendes. O cara era fabuloso no rádio. Esse rapaz também que me deu a oportunidade, o Sérgio Rodrigues, e outros também. Eu cresci ouvindo muito rádio, e vários nomes, por exemplo, no Rio tinha o Paulo Barbosa, que depois transferiu para São Paulo. Tinha uma comunicação, Paulo Lopes, o Valdir Vieira, que era amigo da dona de casa. Nossa, muita coisa, muita gente boa. Você é uma pessoa que teve a oportunidade de trabalhar em rádio AM, né? Isso. Eu com todo o tempo de rádio que eu tenho aí, nesses quase 18 anos mexendo com rádio por aí, não tive essa oportunidade de mexer com rádio AM. Fala pra mim, resumidamente, sobre essa sua experiência, como que era, como que se dava como que era o rádio AM, né? Porque hoje tudo é moderno, tudo é mais fácil, né? Como que era? Hoje não tem praticamente essa separação, né? Poucas rádios hoje seguem a linha daquele FM tradicional, onde tocava 3 músicas e o locutor falava pouco. Só Alvorada, as rádios adultas, né, que a gente chama Alvorada, aqui em Belo Horizonte, né? Saudade FM, a Saudade, MPB, a Nova Brasil, aqui tem a Light, a Antena 1, lá no Rio tem a Paradiso, enfim. Mas o AM, nossa, o AM era bom demais. O AM, porque o FM ele tinha uma relação com o público distante. As FMs adultas, clássicas, tocando aquelas. E as FMs mais jovens, tipo a Jovem Pan, comunicava com o jovem, mas não era tão próxima, né? É coisa de jovem mesmo, né? Falava aquela comunicação mais rápida, tocava música e tal. E o AM não, o AM ele conversava com o ouvinte, ele aproximava do ouvinte, ele chamava o ouvinte para ele, para você, por exemplo, você como comunicador do horário, você chamava o ouvinte para você. E já tinha a opção de você colocar o ouvinte no ar? Não, que isso? Não, ouvinte no ar já. Já tinha? Quando eu era criança, poucas rádios faziam isso. Poucas mesmo. Agora, quando a partir dos anos 80, assim, 85, 86, aí as rádios já adotou esse esquema de participação por telefone. A Globo do Rio e a Mundial, elas talvez sejam pioneiras nisso. Colocar ouvinte no ar para falar com o locutor e tal. A Mundial tinha programas de música, vote na melhor e tal. Então você chegou a ter um programa no AM? Cheguei. E qual era o formato? Olha, o formato eu comecei como contando piada e imitando. Depois, quando eu tive o meu programa mesmo, isso em 88, era um programa onde você atendia o ouvinte. O ouvinte ligava, batia papo comigo no ar. E aí, como é que vai? Tudo bem com você? E tal. E era de madrugada. Era de madrugada, de meia-noite assim. Madrugada especial. E aí tocava, oferecia música e tal. Aí eu tinha. Não dava uma canseira, não? Não dava nada, era prazeroso demais. Nossa, Deus do céu. Então o rádio é um remédio, então, para essa pessoa que gosta. Olha, o rádio, ele é sim.
ele é um remédio, ele é bálsamo, ele é prazeroso. A pessoa tem que gostar. A pessoa tem que gostar de rádio. Hoje a gente vê muita gente aí comunicando que não sequer gosta de rádio, né? Eu vendo alguns depoimentos no YouTube e alguns nomes da comunicação falam que a Rádio Globo acabou porque colocaram pessoas para mandar na Rádio Globo que não entendem de rádio, pessoa que mal sabe sintonizar o rádio. Então, aí fica difícil, né? E era uma rádio maravilhosa, né? Sim, com certeza. No esporte era implacável, no jornalismo... Em tudo. Você ouvia a Rádio Globo como referência. Tinha até aquela... põe na Globo aí, põe na Globo. Deu na Globo, isso assim. Tinha o Globo no ar, que a gente ouvia de hora em hora. Tinha um redator-chefe, 7 horas da manhã. E tinha os comunicadores, que era o... Eu sou do tempo do Paulo Moreno, lembro muito pouco do Paulo Moreno, mas lembro do Paulo Moreno. Olha só. Pastor, sua lista de participação em rádios, de trabalho em rádio é muito grande, né? Eu quero que você fale para mim as rádios que você passou e da onde veio essa vontade de fazer parte da Rádio Radical Web, como nasceu isso no seu coração. Eu já te conhecia, né? Porém, eu jamais imaginava que um dia você ia estar aqui comigo sendo vice-presidente da rádio. Como que é isso para você hoje? Eu comecei fazendo participação especial na rádio Sociedade de Juiz de Fora, que depois virou Solar e agora virou Cinza, acabou. É uma pena. Depois eu fui para a rádio Nova Cidade, AM 730, e hoje também eu não sei se o canal AM continua aberto, mas ela pertence à Universal, à Igreja Universal hoje. E depois eu fui para a fui para a Rádio Cristã Nacional, uma rádio lá de São Gonçalo. Fui fazer a Rádio Ebenezer aí como evangélico. Depois da Ebenezer eu fui para Orbital, era uma rádio lá de São Gonçalo também. Fiz um pouco da Rádio Ômega, que era uma rádio evangélica, e trabalhei por último antes da Radical, né? E trabalhei também na Rádio Celestial, né? Também, que foi uma experiência muito boa. Legal. Pastor, vamos ouvir uma música número 12, depois a gente comenta sobre ela, tá bom? Vamos sim.